sempre uma alegria, quero cumprimentar a mesa na pessoa do amigo, Dr. Wilson e do Dr. Sérgio, né, da OAB, e também dizer da minha alegria de ver esses rostos, né, essas pessoas aqui que sentem como apaziguianos. Eu já cheguei, já estou conversando com algumas pessoas. Nós temos aqui um grupo de pessoas que são da nossa associação, que completou 33 anos. É uma associação que tem, desde a sua fundação, um tripé. E esse tripé, basicamente, é a educação, é a legislação e é a ação socioambiental. Então, com isso, nós estamos trabalhando já há algum tempo. E para ser uma pessoa ligada ao meio ambiente, não precisa ser da moda da ecologia. Eu já vivi tantas fases da ecologia, né? Eu só queria dizer que conheci pessoalmente Chico Mendes. E eu tenho, então, uma trajetória dentro dessa vida, né? De cuidado. A palavra para quem quer trabalhar com o meio ambiente chama-se cuidado. Porque cuidado é mais que amor. Amor é só um sentimento, cuidado é uma ação. Então nós temos sim necessidade de amar a natureza. A natureza, gostar da natureza é fácil. É como gostar de sorvete, né? Eu pego o sabor que eu quero, eu me saboreio e depois o palito vai embora. Mas amar é pensar na próxima geração. Amar requer sacrifício. Amar é muito mais. Então amar a natureza é uma coisa interna, é uma coisa que vem de dentro. Por isso, há muito tempo eu uso uma frase: o meio ambiente começa no meio da gente. Eu uso essa frase, quem for lá no núcleo do Caiubi vai ver na parede, porque para mim é essa a frase. O meio ambiente começa dentro da gente, na nossa postura, no nosso jeito, no nosso amor. Agora, seu amor também não adianta. Seu amor também não adianta. A mãe ama o filho, embala o filho com febre. Não sabe como fazer com que o filho não tenha febre. Então, cuidar do meio ambiente requer técnica, conhecimento, escola, requer conhecimento e precisão no sentido de saber mesmo o que está fazendo. E é por isso que eu gosto de ver alunos se envolvendo com o meio ambiente, universitários se envolvendo com o meio ambiente. E por último, vontade de mudar. Tem gente que ama a natureza, tem gente que até sabe os processos como são, mas não dá para fazer nada. Está tudo mesmo, o dinheiro vai comprar tudo, viu? A ganância vai pôr tudo a perder. Não adianta, Rosaninha, você, entendeu? Cuidado, é aquela coisa, né? E eu digo que vale a pena mudar, vale sim, vale a pena transformar. Eu tenho visto na minha vida de ambientalista muita transformação, até o Rio Piracicaba está melhor, ele está com menos água, mas ele está melhor em termos de qualidade. E a gente está percebendo, sim, um mundo voltado com as questões ambientais para valer. E é isso que eu amo, é isso que eu quero dizer para todos vocês. Vale a pena, sim, pensar na vida, pensar nas próximas gerações, cuidar. E um dia só é pouco, mas a gente faz valer esse dia do meio ambiente, sim. Vamos proclamar para todos os cantos a nossa vontade em cuidar do meio ambiente. Desculpe muitas palavras, mas que professora não pode ter microfone na frente, por certo? É perigo. Obrigada a todos, um grande abraço, um bom evento, uma boa palestra e que a gente todo dia faça a nossa parte. O meio ambiente começa no meio da gente. Obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Gilson Moraes, que vai fazer algumas. Só apertar o botão e o microfone. Assessora do nosso é um privilégio muito grande para mim poder apresentar nesta noite o meu querido amigo, professor de aluno. Quem foi aluno do Dr. Wilson? Levanta a mão. Só! Exclusividade. Ele foi aluno na graduação e na pós-graduação. O Dr. Wilson é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Sei das suas dificuldades, agora aumentadas, depois que você falou que chegou. Ele está saindo daqui, vai para Brasília e a vida dele é atribuladíssima como procurador da República e é sempre ocupado com atividades pelo Brasil.
Eu tenho o privilégio de ler o currículo dele aqui agora, e vocês vão conhecer um pouco mais a respeito do Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutor em Direito, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law, Instituto Max Planck de Direito Processual, em Luxemburgo. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor visitante na Faculdade de Direito de Stanford. Ele é pesquisador visitante na Faculdade de Direito de Harvard. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor na nossa Universidade de Veterinária Mackenzie, de onde eu tenho o privilégio de há anos conhecê-lo. Professor nos cursos de mestrado e doutorado na UNAERP, em Ribeirão Preto. Professor na graduação e no mestrado na Universidade Católica de Brasília. Professor e orientador pedagógico na Escola Superior do Ministério Público da União. Procurador da República. É o único autor brasileiro vencedor do prêmio Mauro Capelletti, concedido a cada 4 anos pela International Association for Procedural Law, Associação Internacional de Direito Processual, ao melhor livro sobre processo no mundo, escrito por um autor com menos de 40 anos. Já sabem a idade dele. Foi a primeira vez que o prêmio fora concedido a um autor brasileiro ou a uma obra publicada no Brasil. O livro chama-se O Devido Processo Legal Coletivo, dos Direitos aos Litígios Coletivos. O júri desse prêmio foi composto por integrantes da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, da Université de Lyon, na França, da Università degli Studi di Firenze, na Itália, e Ritsumeikan, da Universidade do Japão, e da Universidade Católica do Norte do Chile. A entrega no prêmio foi no Japão, época em que eu tive o privilégio de estar com ele lá em Campinas. Esse é o Dr. Edilson, como ele é carinhosamente chamado pelos seus alunos no campus Campinas, da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, e que nesta noite a OAB e a PASB têm o prazer de receber entre nós para brindarmos com sua palestra. Fique à vontade, eu sei que você encanta, por isso nós estamos ávidos para ouvi-lo. Ok? Eu vou dizer, vamos desmanchar a pena, esqueci de dizer isso. A gente vai sentar na primeira carteira aqui para deixar o nosso palestrante mais à vontade. Bom, muito obrigado pela gentileza do convite, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje na OAB. Doutor Sérgio, doutor Vicente, doutora Amanda. Quero saudar todos na pessoa da Adriele, que foi minha aluna coitada na graduação, na pós-graduação. Mandar um abraço para a Paula, sua mãe, que sempre estava lá junto com você também. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, comemorando, como disse a professora Rosani, esse dia do meio ambiente. Quero dizer aqui que se vocês não gostarem do que eu vou dizer, que não é palestra, é só uma reflexão, uma discussão, a culpa é toda do professor Gilson. O professor Gilson é o meu pai aqui em Campinas, é a pessoa a quem eu devo, né? A gente vai vivendo e vai acumulando dívidas, né? É a pessoa a quem eu mais devo aqui em Campinas, é o professor Gilson, me acolheu. Eu não sou daqui, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, né? Sou mineiro, estou em Campinas há 12 anos, e o professor Gilson é a pessoa que me acolheu aqui em Campinas, a professora Rosani, foram as pessoas que foram a minha família aqui nesses anos que eu já estou em Campinas. Então é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado pelo convite. Gostei muito das palavras da Rosani, mas eu vou dizer a vocês o seguinte: eu venho conversar sobre um assunto que é um assunto da tragédia.
está lotado aqui em Campinas, eu participo da Força-Tarefa do Ministério Público Federal encarregada dos casos de Mariana e de Brumadinho, em Minas Gerais. O que fez com que eu fosse, em 2021, uma das pessoas que negociou e depois assinou o acordo referente ao caso de Brumadinho. O acordo referente ao caso de Brumadinho é, até hoje, o maior acordo já assinado na história do Poder Judiciário latino-americano, não só brasileiro, mas latino-americano, e é o quarto maior acordo da história do Judiciário Mundial. O quarto maior acordo da história do Judiciário Mundial. O valor desse acordo é de 37,7 bilhões de reais, que daria mais ou menos, valores da época, em torno de 10 bilhões de dólares. Né? E isso é um acordo, por isso que eu trouxe para falar dele aqui, estritamente coletivo. Não trata das indenizações aos indivíduos, as 272 vítimas, né? Porque havia 2 mulheres grávidas, então é por isso que a gente fala em 272 vítimas, e não 270, que é o número oficial. Essa reparação, as 272 vítimas fatais daquela tragédia, bem como as inúmeras outras vítimas não fatais, não está tratada nesse acordo. Este é um acordo coletivo, ambiental. O propósito desse acordo é resolver a questão ambiental relacionada ao desastre de Brumadinho. Então, meu caro doutor Sérgio, eu acho que a primeira coisa que nós que somos do direito nos perguntamos quando a gente ouve falar isso mas acordo de meio ambiente, como assim, né? Meio ambiente é indisponível, não pode fazer acordo, tem que reparar tudo, etc, etc, etc. Essa é a primeira das ilusões que a gente perde nesse contexto. Quando você vai lá, quando você vê a situação, você vê que aquilo é irreparável. Irreparável, não tem reparação. Não existe possibilidade de reparação do que está ali. Então, a primeira premissa que a gente parte quando a gente entra nessa situação é: o que eu vou fazer com isso aqui? Imaginem, né? São milhões e milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de lama que soterraram pessoas, residências, etc. A jornalista Daniela Arbex acabou de escrever um livro, qual eu recomendo a leitura, que se chama Arrastados, que é a história da tragédia de um ponto de vista humano, não é? Né? Ela é jornalista, não do ponto de vista jurídico. E ela descreve de uma maneira muito viva a violência da onda de lama que soterrou aquelas pessoas, que se percebe por diversas razões, e ela cita 2. Primeira, a quantidade de fragmentos corpóreos em que os corpos das vítimas foram transformados. As vítimas não foram encontradas inteiras. E segundo, que algumas dessas vítimas já foram encontradas de óculos e capacete, óculos de proteção e capacete, porque foi tudo tão rápido que não deu tempo nem de tirar o capacete para correr, que dirá correr, né? Não deu tempo nem de tirar o capacete. Então é uma situação trágica, terrível, horrorosa. Mas o que aconteceu? E aí, a gente passa a ter 2 opções. A gente que é o Ministério Público, nós somos o Ministério Público Federal, passa a ter 2 opções. A primeira opção nós vamos litigar isso, e aí, por isso que eu achei tão interessante falar aqui para advogados, porque essa é a opção com a qual todos nós nos confrontamos nos nossos casos do dia a dia. Porque também não adianta eu vir aqui contar casos da história de Brumadinho, por mais interessantes que eles sejam, porque vocês sairiam daqui com a impressão de que ouviram algo interessante, mas que não levaram nada para casa. Vocês não vão atuar em Brumadinho. O meu propósito aqui não é falar sobre Brumadinho, é falar sobre o que nós podemos aprender com o caso de Brumadinho, e especialmente com o acordo de Brumadinho, né? Então, nós todos nos confrontamos com 2 alternativas quando nós nos vemos diante de um cliente que nos traz um caso que a gente precisa litigar. A primeira é litigar até o fim, né? Vamos recorrer, processar, provar, levar isso até o Supremo, sabe Deus a mais aonde, e vamos lutar até o fim. Infelizmente, durante muitos anos no direito brasileiro, essa foi uma espécie de modo automático para nós, né? Convenhamos. Vem, litiga, vem, litiga, vem, litiga. Só muito recentemente é que a gente começou a falar no âmbito do direito brasileiro em consenso, em formação de consenso, em construir pontes que possam trabalhar soluções consensuais.
para conflitos, às vezes pequenos, de vizinhança, de família, de empresas, às vezes grandes, como esse que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então é muito sobre isso que eu quero falar, não exatamente sobre direito ambiental, porque eu até não sou professor de direito ambiental, sou professor de processo, então o meu papel é litigar mesmo, é isso que eu faço. A primeira coisa que eu disse na primeira reunião sobre o Acordo de Brumadinho foi: não tem problema se vocês quiserem brigar, só tem 3 coisas que eu sei fazer na vida: processar alguém, ensinar alguém a processar alguém e escrever livros sobre pessoas que processam outras pessoas. São as únicas 3 coisas que eu só ganho dinheiro porque essas 3 coisas são economicamente valiosas hoje, porque se não fossem, então, Sérgio, eu estava perdido. São as únicas 3 coisas que eu sei fazer na vida. Então, se vocês quiserem brigar, não tem problema. Agora, brigar não é uma boa solução nesse tipo de contexto, porque a gente conhece o judiciário brasileiro. O judiciário tem 76 milhões de processos em que em andamento, que a tramitação das ações na justiça comum tem uma média de mais ou menos, que gira em torno mais ou menos de 5 anos na fase de conhecimento e 7 na execução. Isso eu estou falando de média. Agora, quando a gente está falando em casos muito complexos, é óbvio que nós vamos estar bem acima da média, né? Porque se os casos simples vão ser resolvidos abaixo da média, alguém vai ter que ser resolvido muito acima da média para a média dar esse número, que é o que acontece nesse tipo de caso. E mais, nós já tínhamos uma experiência não muito boa com o caso de Mariana, que é um caso lamentavelmente anterior a esse, né? Brumadinho não é o primeiro desastre, ele é o segundo. E o caso de Mariana tinha 3 anos quando o Brumadinho aconteceu, e a experiência não era boa. Em 3 anos nós não tínhamos conseguido resolver a vida das pessoas litigando até a morte, que é o que até então nós tínhamos feito, né? Então, como eu disse, litigar é uma opção? É uma opção. É uma boa opção? Em alguns casos é. Nesses casos, a gente via que não era uma boa opção, que a gente não estava conseguindo resolver a vida das pessoas litigando. Então, nós resolvemos conduzir Brumadinho de uma outra forma, que foi: vamos buscar consenso. Então, acho que essa é a primeira reflexão que eu deixaria para vocês hoje. O que é melhor, litigar ou fazer um acordo? Né? Tem muita literatura sobre esse assunto. Tem uma obra de 3 autores de Harvard, cujo nome em português é meio comercialista, parece livro de autoajuda, mas a teoria é séria, que é o Como Chegar ao Sim, né? Que é um livro sobre negociação. E basicamente uma das primeiras coisas que a gente aprende quando estuda negociação é que você tem que ver quais são as alternativas. Qual é a alternativa ao acordo? No nosso caso, na nossa vivência, a alternativa ao acordo é o processo. E essa alternativa é uma boa alternativa ou uma má alternativa? Eu posso dizer a vocês que em muitos casos não é boa. Não é boa, né? Tem 15 anos que eu dou aula de processo, escrevo sobre processo, e posso dizer a vocês que, de modo geral, o processo não costuma ser uma boa alternativa. Em algumas ocasiões ele é, em algumas ocasiões ele é inevitável, porque não existe a margem de acordo. Mas quando existem os 2 caminhos, o processo tende a não ser uma boa alternativa. Ele é demorado, ele é custoso, ele gera muitas outras cicatrizes pelo caminho, além daquelas que já foram produzidas pelo próprio conflito, e foi isso que a gente viu. No nosso caso, a gente estava falando de cicatrizes que são coletivas e não individuais, porque a gente está falando de uma lesão ao patrimônio coletivo. A própria Daniela Arbex fala um pouco sobre isso no livro, como que o conflito ambiental desagregou a sociedade em Brumadinho. A expressão dela é como o conflito ambiental corrompeu o tecido social. Porque o conflito deixa de ser apenas ambiental, do ponto de vista obviamente naturalístico, para se tornar um conflito socioambiental. Né? Ele passa a ter reflexos que são socioambientais. E isso gera brigas entre as próprias pessoas, não mais entre as pessoas e o causador do dano, mas também das pessoas umas com as outras, que é essa corrosão do tecido social que se vê nesse contexto de desastres. Esse livro que o professor Gilson gentilmente mencionou, Devido ao Processo Legal Coletivo, que é o livro que foi premiado, é um livro no qual eu trago um pouco sobre isso, sobre como os tipos de conflitos são diferentes e como eles repercutem de maneira diferente sobre os indivíduos e sobre os grupos, né? O meu estudo é processo coletivo, sobre os grupos que existem na sociedade. Então, essa é a primeira questão.
E aí você fala, bom, mas de modo geral eu sempre pensei isso, mas não dá para fazer acordo em certas coisas. Pessoal, digo a vocês, isso é falso. A gente, estou falando eu mesmo, a gente parte da premissa de que não dá para fazer acordo. Eu também achava que não dava para fazer acordo nesse caso. Mas a verdade é que quando a gente encaminha isso num assunto, num rumo de que o acordo é a melhor solução, e quando todo mundo está consciente disso, saem acordos que a gente não imaginava que sairiam. Nesse ponto eu acho que o CTC fez uma coisa certa, embora meio chata, sei que muitos de vocês odeiam isso, que é a audiência do 334. Dizer que a gente tem que ter uma audiência de tentativa de conciliação, mesmo se uma das partes disser que não quer acordo. E eu acho que isso foi uma sugestão do professor Roberto Teodoro Júnior, e eu acho que ele está certo, porque muitas vezes a gente acha que não quer acordo, a gente conversa com o cliente fala que não quer acordo de jeito nenhum, mas na hora que senta na mesa a conversa é outra. Porque as pessoas vão se entendendo, porque elas percebem que há algo em comum ali, e muitas vezes elas não querem acordo porque estão bravas umas com as outras, porque estão furiosas da vida, porque querem fazer o outro sofrer. Isso é a segunda verdade que eu aprendi. Processo não é lugar de fazer o outro sofrer, sobretudo processo civil. Muitas pessoas na época que a gente negociou esse acordo, claro que é um acordo coletivo, então tem gente pensando de tudo quanto é jeito, muitas pessoas tiveram várias críticas a esse acordo. E é claro que toda solução tem críticas, né? Um arranjo institucional sempre tem vantagens e desvantagens, ônus e bônus, custos e benefícios. Aqui na OAB, imagina que você estava fazendo esse projeto maravilhoso de sede aqui, a gente trabalha com isso, o espaço é limitado, tem que tirar de um lado, pôr do outro, minha sala é maior, minha sala é menor, esse tipo de coisa. Acordo é a mesma coisa. Então sempre tem, obviamente, margem para críticas, porque a gente tem que comprometer algumas coisas. Mas eu sinto, professor Gilson, que a principal margem de crítica, a principal fonte de crítica em relação a esse acordo vem das pessoas que pensam da seguinte maneira: se a empresa aceitou fazer o acordo é porque está barato. Porque querem fazer a empresa sofrer, porque ela fez o mal, e a gente acha instintivamente que o mal se paga com o mal. Então, se ela aceitou esse acordo é porque está barato. Se tivesse caro, ela não aceitava, então esse acordo não é bom. E o problema é que se a gente pensa assim, nenhum acordo é bom. Aí a gente para nós só resta a opção litigar. Vamos litigar até o fim. Pode ser que lá no final o juiz condene essa empresa a pagar muito menos do que o acordo, mas aí a gente fica satisfeito, porque fala, tá vendo? Foi condenada. Esse é um jeito errado de encarar os conflitos quando a gente está falando em processo civil. Talvez esse jeito seja certo lá no processo penal, e olhe lá, porque agora a gente está trabalhando com acordo, não persecução penal, né? Então, até o penal está parando de pensar assim e está vendo que pensar assim não é o caminho certo. Muita gente ainda pensa isso. Eu só vou ficar feliz se a pessoa for condenada. Ainda mais no contexto de uma tragédia dessa magnitude. Então, eu não estou dizendo que as pessoas não podem pensar assim. Estou apenas explicando que as pessoas pensam assim. Só que nós somos os técnicos, né? O meu papel é ser o técnico. O meu papel é a mesma coisa de um médico que você chega lá no hospital desesperado, gritando, xingando todo mundo, e ele está tranquilo, ele fala baixo, ele continua conversando no mesmo tom, porque se ele começar a gritar também, ele só contribui para aumentar o estado de tensão em que tudo está acontecendo. Amanhã, meu filho está fazendo 2 anos de idade, amanhã, coincidentemente. E eu estou me lembrando muito do parto dele, né, que eu acompanhei, e é exatamente isso. Você está lá absolutamente desesperado, e o médico está tranquilo, falando baixo, eles conversam. Eu nunca tinha assistido uma cirurgia, foi a primeira, espero que a última vez que eu assisti, pelo menos conscientemente, espero que nas outras todas eu esteja inconsciente. E é muito curioso isso, porque eles falam muito um com o outro, sempre baixo. Por mais urgente que seja, tudo é falado baixo, um tom baixo, porque é isso que vai dar a solução para aquele problema. Não adianta ele estar ali gritando também, né?
Então é bem diferente do que a gente vê nos seriados médicos da televisão, né? O contexto, para quem já passou por isso, é bem diferente dos seriados médicos da televisão. Eu enxergo nós como técnicos da mesma maneira. Não adianta eu querer fazer a empresa sofrer ou eu querer fazer o réu sofrer. Eu tenho que saber enxergar qual é a melhor solução para aquele conflito. Claro que não quer dizer que eu seja algum iluminado, que a solução vai descer a mim pela luz divina. Não é isso. Eu vou enxergar essa solução conversando com as pessoas. Então a gente fez diversas reuniões com as comunidades atingidas, a gente tem pessoas em campo para conversar com as comunidades, para trazer para a gente essas informações e a gente entender, bom, nesse contexto inteiro, o que é o melhor caminho, o que as pessoas querem, como que a gente pode atender da melhor forma aquilo que as pessoas querem. Então, em casos complexos, a solução tem que ser complexa, né? Tem uma frase famosa de um jornalista americano chamado Mencken, que diz que para todo problema complexo há uma solução clara, simples e errada, né? Problemas complexos não têm soluções simples, problemas complexos só têm soluções complexas. Então, quanto mais complexo for o caso que você estiver tratando, mais você precisa conversar, ter informação, conhecer a comunidade, saber o que a comunidade quer. Não quer dizer que você precisa fazer o que a comunidade quer, você precisa entender o que ela quer, por que ela quer, como que aquilo vai se encaminhar. E aí sim, tentar construir a melhor solução. E aí nós começamos a construir a melhor solução. Outra coisa que foi muitíssimo valiosa nesse caso, que sei que muitos de vocês até já fazem cursos, né, estudam, etc., foi a mediação. E essa fica aqui a outra recomendação. Se você está lá no seu escritório, tem um caso que não está dando acordo de jeito nenhum, etc., considere procurar um mediador. Porque o sujeito que tem ou o bom treinamento ou o dom para ser mediador, acha caminho onde parece que não existe caminho. E aí vou contar o que aconteceu nesse caso. Eu sou, o professor Gilson leu, uma pessoa do estudo, né? Eu tenho, se eu fosse um lavrador, eu teria a mão calejada, né? Eu tenho a cabeça calejada de anos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc, etc. O que fez com que eu achasse que a solução de tudo está no estudo, claro. Foi o estudo que me deu tudo que eu tenho. Então, eu naturalmente acho que a solução para tudo está no estudo, né? Tem uma música do Belchior que fala que eu sou só um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Isso é exatamente a minha situação. Eu nasci no interior, minha família não é da área jurídica, meu pai não é advogado, tudo que eu tenho na vida eu conquistei com estudo. Então, é natural que eu acho que o estudo dá a solução para tudo. Nesse caso, o TJ de Minas Gerais ia ser o mediador. Era o Sejusc do TJ que resolveu o SEMA, porque eu não estava ainda nas negociações quando esse porquê foi resolvido, então realmente não sei dizer. O Sejusc do TJ, acho que até por uma questão de autoridade, assumiu a mediação do acordo. E o presidente do Sejusc, que era o desembargador responsável pela mediação, Dr. Newton, é um sujeito que é professor, mas é outro tipo de professor. Ele é aquele professor antigo, da intuição. E ele é um mediador intuitivo. Ele não é esse mediador como alguns de nós somos, que estudou, que fez. Ele é o cara do dom. É um sujeito que tem dom. Quando eu olhei para isso, vocês acham que eu achei que ele ia fazer alguma coisa? Eu falei, porque não é o meu perfil, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas aí vem esse desembargador, isso não vai resolver nada. E eu me penitencio por isso, já falei isso com ele, inclusive, eu me penitencio por isso, foi um grande erro da minha parte, foi um preconceito da minha parte, porque o Dr. Newton sentou todo mundo na mesa, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, aqui não tem desembargador, não tem Ministério Público, não tem advogado, não tem empresa, aqui nós somos todos colegas resolvendo um problema, e a gente tem que achar uma solução para esse problema. Nós só vamos sair daqui quando a gente achar uma solução para esse problema. E isso criou, claro que não foi só isso, mas ao longo do tempo, ele conseguiu, com esse jeito mineiro e intuitivo de fazer mediação, construir um clima em que nós e os advogados da empresa, que nos odiávamos pessoalmente no começo, aquela história, sabe aquilo que você fala só para provocar o outro? Você sabe que não vai gerar benefício nenhum, mas você vai falar só porque o outro está errado. Ele está errado mesmo, então eu vou falar.
só porque ele está errado. Dr. Newton conseguiu desconstruir todo esse clima, de maneira que, nas últimas etapas da negociação, nós almoçávamos juntos, todos nós, no gabinete dele, no TJ. Essa foi a primeira vez, mas não a última, que eu tomei bebida alcoólica dentro de um prédio do Poder Judiciário brasileiro. E era destilada ainda por cima. E como era em Minas Gerais, vocês podem imaginar o que é. Então, foi a primeira e não a última. Isso tudo mérito do Dr. Newton. Dr. Newton conseguiu construir isso. Então, a mediação tem um papel fundamental. Esse acordo não teria saído se não tivesse mediação. E vocês acham que eu acho que eu preciso de mediação? Claro que eu não acho, gente. Claro que eu não acho. Ninguém acha. Ninguém acha que precisa de mediação. Se vocês perguntassem para mim antes desse acordo, você fala, você acha que o mediador vai te ajudar a construir um acordo? Eu ia dizer, é claro que não. É claro que não. Porque isso é o que todos nós pensamos. A gente acha que a gente é bom em tudo. Então, pensem nisso. A construção de acordos, às vezes, precisa de alguém olhando de fora. Precisa de uma pessoa mais distanciada do conflito. Precisa de alguém que vire para você e fale, escuta, ó, pelo amor de Deus, isso também não pode ser assim. Você também está exorbitando sua razão. Você nunca vai ganhar isso. Você vai ganhar isso daqui a 20 anos. Você quer ganhar isso daqui a 20 anos? Não é? E isso ajuda muito. Sobretudo quando a gente está tratando de bens que nos são valiosos, como o caso do meio ambiente, como é o caso do direito de família, casos em que a gente perde a linha, né? Porque a gente quer fazer o outro sofrer, a gente quer que ele seja punido, a gente quer que ele seja condenado, a gente quer pagar o mal com o mal. Por fim, quando a gente conseguiu de fato conversar, a gente viu que a gente tinha mesmo margem para achar uma solução, que a gente queria achar uma solução, que a empresa estava disposta a desembolsar uma quantia significativa de dinheiro para acabar com esse processo. Podia ser que desembolsasse mais? Podia ser que sim. Eu aceitaria menos? Aceitaria. E acho que esse é um bom acordo. Eu já brinquei disso. Se o dia que a gente foi lá fazer a assinatura, o jurídico da empresa tivesse pedido, a gente estava disposto a pagar mais, eu teria respondido, a gente estava disposto a aceitar menos. Né? Porque esse é o quarto maior acordo do mundo. Não existe nenhuma condenação no Brasil. Vocês podem procurar, podem ler toda a literatura de direito ambiental do Brasil, que vocês não vão achar nenhuma única condenação que sequer se aproxime desse valor. Na verdade, vocês não vão achar nenhuma única condenação que sequer chegue na casa de bilhão, muito menos de 37 bilhões. Né? Mas vocês não acham nenhuma nem na casa de bilhão, vocês não acham nenhuma em 7 dígitos, em 9 dígitos, né? Vocês não acham nenhuma. É só condenação de milhão, não de bilhão. Então, não achar nenhuma. Qual é o segundo maior? Sabe qual é o segundo maior caso do Brasil? Esse é o maior. Sabe qual é o segundo maior? É o Acordo de Mariana, que agora a gente está revendo. Por quê? Porque foi acordo, é o segundo maior. Sabe qual é o terceiro maior? É o acordo da Braskem em Maceió. Ou seja, os 3 maiores casos ambientais do Brasil são acordos. Nenhuma condenação que já se obteve na história do Brasil foi maior do que os 3 acordos. Em Mariana a gente acha que foi pouco, foi mesmo. E agora nós estamos, é por isso que eu estou indo viajar, nós estamos fazendo uma repactuação dos acordos de Mariana. Então esses acordos foram celebrados em 2016, depois um outro em 2018, eles não deram conta do recado, e aí agora, como a gente teve uma experiência bem sucedida em Brumadinho, a gente falou, vamos voltar para discutir Mariana. E aí agora a gente tem mediação de novo, só que agora como envolve 2 estados, quem está fazendo a mediação é o Conselho Nacional de Justiça, é o CNJ. Então, por isso que as reuniões estão acontecendo em Brasília, por isso que a gente tem ido lá, assim, muito mais do que eu gostaria, para poder tentar achar esse acordo. Supondo que esse acordo seja fechado, ninguém sabe se será, está em andamento, ele provavelmente será algumas vezes maior que o acordo de Brumadinho. Então, ele vai superar o acordo de Brumadinho e vai se tornar o maior acordo coletivo da história do Brasil. O Brumadinho vai ficar em segundo lugar, com o caso Braskem em terceiro lugar. E provavelmente, a gente não sabe, né, mas a gente tem a expectativa de que esse acordo Mariana vá se tornar o segundo maior acordo coletivo do mundo.
ele só vai perder para o acordo do tabaco nos Estados Unidos, que esse é meio imbatível. O acordo do tabaco nos Estados Unidos foram 206 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de R$1 trilhão. Só para vocês terem ideia do que nós estamos falando, o valor de mercado da Vale hoje é em torno de 400 bilhões de reais. Então, você tinha que entregar a Vale para o povo e ainda faltaria dinheiro. Isso não vai acontecer, evidentemente. Mas a ideia é fazer um acordo que seja capaz de dar conta, de fato, dessa situação. O que eu aprendi com tudo isso, então, pessoal? Eu acho que qual é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso? Que pode parecer brega dizer isso, mas construir pontes é mesmo melhor que construir muros. Eu não sou uma pessoa que vim aqui pregar acordo porque eu sou bicho grilo, ou porque eu gosto de ser, ou porque eu gosto de falar de alguma coisa agradável, razoável. Não, eu sou o cara do processo, eu gosto de ver sangue mesmo. Mas a questão é que eu aprendi que essa não é a solução. E eu também sou um sujeito pragmático. Se essa não é a solução, então não vou andar com esse caminho. Pragmático quer dizer, eu não sou bobo, não sou otário. Se esse não é o melhor caminho, então eu não vou andar por ele. E eu ouso dizer, talvez esse não seja o melhor caminho em muitos dos casos que vocês têm mitigado. E talvez você possa repensar se não há alguma margem de achar uma solução melhor nos seus casos. Porque, de fato, foi isso que eu aprendi ao longo dos últimos 2 anos. A gente tem casos muito complexos, muito difíceis, e mesmo nesses casos a gente tem achado solução. Para terminar, um último detalhe sobre o acordo de Brumadinho, para confortar um pouco o coração da professora Rosania. Apesar do acordo ter um valor, a recuperação ambiental não tem valor. O que significa o seguinte: todos os danos que forem reparáveis, a empresa se comprometeu a reparar. O que ela não vai reparar são aqueles danos que vierem a ser considerados irreparáveis. Muitos são irreparáveis, não tem jeito. Mas o que for considerado tecnicamente reparável, e aí esse conceito é um conceito que teria que fazer mais umas 2 palestras para explicar, porque, e a professora Rosani, que é engenheira, sabe disso, florestal, sabe disso, a engenharia tem solução para tudo, levou até o homem à lua. Então, quando a gente fala em reparável ou não reparável, a gente não está falando de fazer qualquer coisa, né? Há um conceito de reparação que envolve, inclusive, custo-benefício. Tem coisas que não têm um bom custo-benefício de reparação, ou seja, você vai demorar muito, gastar muito e não vai ter um bom resultado ecológico no final. Então, você fala, olha, é melhor considerar isso irreparável e compensar esse dano em outro local, em outra natureza, e melhorar o meio ambiente em outro lugar, do que você reparar algo que é tecnicamente irreparável. Então, é igual quando a gente fala com os alunos de direito sobre bem indivisível. Eu sempre explico isso quando eu explico bens indivisíveis. Todo bem é divisível. O único bem que não é divisível é uma partícula subatômica chamada quark. Todos os outros são divisíveis, só se tem a ferramenta certa. Um carro é totalmente divisível. Então, o conceito jurídico de indivisibilidade não é um conceito físico de indivisibilidade. Do mesmo jeito que o conceito de reparabilidade ambiental não é o conceito da engenharia de reparabilidade ambiental. Mas, feita essa observação, tudo que for reparável será reparado. Não importa quanto vai custar, isso não está limitado pelo dinheiro, ou seja, não vai chegar um dia em que a empresa poderá nos dizer: eu não vou mais reparar porque acabou o dinheiro. Isso vai acontecer com outras despesas, mas não com a reparação ambiental. Então foi essa a solução que a gente achou para poder garantir que o máximo possível do meio ambiente será reparado e aquilo que não é reparável será compensado. Qual é o nosso desafio agora? Nosso desafio agora, que muitos de vocês vivem também, é a implementação. Né? Nós fomos capazes de construir um acordo do qual eu tenho orgulho, eu acho que foi um trabalho bonito e interessante. Mas agora a gente precisa botar isso para funcionar. E aí, né, partindo da premissa, quem pariu o Matheus no embate, estou eu lá agora trabalhando na implementação do acordo para que ele saia do papel e vire realidade. Eu tenho 1 ano, conseguimos fazer umas coisas, não conseguimos outras, é isso. Às vezes é fácil conseguir a sentença, executar que é difícil. Lá é a mesma coisa. A gente agora está com o trabalho, depois de fazer um acordo que não foi fácil, a gente está com o trabalho de fazer a implementação desse acordo, que também não é fácil.
mas ele tem várias coisas meritórias, eu acho. Ele prevê participação da sociedade, ele prevê que as pessoas vão poder escolher os objetos nos quais a reparação será feita, ou a compensação será feita. Então, tem dinheiro para, por exemplo, vou dar um exemplo, eu encerro, realmente vou precisar agora, peço desculpas a vocês por toda essa corrida, mas vou dar um exemplo. Nós separamos o dinheiro de um valor de 3 bilhões de reais para projetos das comunidades atingidas. Esse é o maior orçamento participativo do mundo. Nenhum orçamento participativo do mundo tem 3 bilhões de reais para aplicar, como esse orçamento participativo tem lá na região de Brumadinho. E as pessoas vão ser consultadas sobre onde elas querem aplicar 3 bilhões de reais naquela região. É muito dinheiro, gente. A gente perde a dimensão do quanto é isso. É muito, muito, muito dinheiro. A gente acha que, olha bem, só para vocês terem uma ideia, o rendimento desse dinheiro aplicado é o dobro do valor que a Fundação Banco do Brasil tem por ano para aplicar em todos os projetos que ela fomenta no Brasil. A Fundação Banco do Brasil aplica mais ou menos 150 milhões de reais ao ano em projetos variados. Nós temos só de rendimento, dinheiro parado, ao redor de 300 milhões de reais ao ano para aplicar. Então pode ser, se esse dinheiro for bem gerido, a gente espera que será, pode ser que esse dinheiro não acabe nunca, que a gente tenha dinheiro para sempre, para poder reinvestir naquela região e fazer com que a região renasça depois dessa tragédia horrível. Isso vai trazer alguma daquelas 272 pessoas de volta? Não, mas nada vai. Então a gente precisa ser o sujeito que olha para essa situação e encara essa situação como qual é a melhor alternativa dentre as que estão disponíveis. E às vezes a gente tem essa tendência de comparar uma solução razoável, factível, com uma solução ótima que não é factível, né? E isso acaba nos afugentando dos acordos, porque a gente compara o que existe e é razoável, não é ótimo, com aquilo que é ótimo, mas que não existe e que não é factível e que nunca existirá. Então, espero que eu tenha podido aqui dar um pouquinho de noção para vocês de como é que está. Existe um site sobre o acordo, então foi uma coisa que a gente prezou muito, foi sobre transparência. Então, se vocês jogarem no Google Acordo de Brumadinho, tem um site só sobre o acordo para falar das medidas de implementação, o que está acontecendo, o que está sendo feito. E espero que isso tenha trazido também algumas reflexões sobre a prática de vocês no dia a dia, sobre encarar os conflitos que os clientes levam a vocês de uma maneira um pouco mais diferente, quem sabe um pouco mais efetiva.